Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Zé Prada, Sra. Deputada Rubina Leal, muito obrigado pelas vossas questões e, de certa forma, a primeira parte da pergunta feita pelo Sr. Deputado Zé Prada enquadra-se também na resposta à Sra. Deputada Rubina Leal, que é e tem a ver com a exclusão de projetos estruturantes que a região tinha apresentado e que não foram considerados pelo responsável ou pelos responsáveis na elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência, e isso, de facto, é ou foi uma realidade que contraria aquilo que foi decidido pelas próprias instituições europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Como eu tive a oportunidade de referir na minha intervenção, o regulamento que enquadra o mecanismo de recuperação e resiliência, no seu considerando número 3, logo no princípio do documento, um documento com esta importância, diz o seguinte: os esforços para reduzir as disparidades deverão beneficiar, em particular, as ilhas e as regiões ultraperiféricas. Pasme-se, a Madeira e os Açores são ambas ilhas e regiões ultraperiféricas. E, portanto, essa consideração adicional, essa importância particular que deveria ter sido dada pelo Estado português à Madeira e aos Açores foi descurada. No caso da Madeira, e já sei que algumas vozes levantarão, lá estão eles com a questão das diferenças entre a Madeira e os Açores, mas com efeito, o Estado não teve em conta estas particularidades. E como eu também tive a oportunidade de dizer, no caso da Madeira, e não é por ser a Madeira, os efeitos da pandemia foram necessariamente, pelo facto de nós estarmos mais dependentes do turismo, foram necessariamente mais graves e mais profundos. Logo, deveria ter havido uma consideração especial. Em relação às disparidades, o Estado desta vez explicou porque é que discriminou positivamente os Açores em relação à Madeira. Utilizou um critério, que foi o critério de atribuição dos fundos para o quadro operacional anterior. Só que, como eu também tive a oportunidade de dizer na minha intervenção, o facto de considerar uma divisão baseada em circunstâncias macroeconómicas e numa conjuntura económica completamente diferente daquela que existe 7 anos depois, e pelo facto de não considerar os reais efeitos em cada uma das economias provocados pela pandemia, demonstra que essa discriminação não pode ser feita da maneira como foi feita. A ser feita, deveria sim ter privilegiado a Madeira, pelas duas razões que eu aduzi na minha intervenção. E, portanto, senhoras e senhores deputados, ao Estado cabe a implementação deste plano rapidamente. E diz também este regulamento que, após a adoção pela Comissão dos planos de recuperação e resiliência de cada Estado, poderá haver um adiantamento de 13%. Resta ao Estado português, até porque está na presidência, neste momento, está na presidência do Conselho, o Estado português deve fazer e tem de fazer uma pressão adicional para permitir a adoção pela Comissão destes planos, vou já terminar, destes planos, por forma a que estes 13% sejam imediatamente desbloqueados e se comece este processo de recuperação das economias da Madeira e dos Açores, da economia nacional e da própria economia europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos. Senhora Deputada Sónia Silva,
A senhora deputada referiu um aspecto fundamental que tem a ver com a aposta que o Governo Regional, ou os diferentes governos regionais do PSD, têm feito no desenvolvimento e na modernização do ensino aqui na região. E o que é paradigmático nesse capítulo é que esse desenvolvimento, essa inovação, é algo que tem acontecido já há algumas dezenas de anos, com a introdução dos currículos alternativos, a escola a tempo inteiro. Isto só para referir situações ou soluções mais prosaicas, mas também no que diz respeito a estas questões da transição digital, este Governo, ou os governos do PSD, iniciaram um processo já muito anterior a esta questão, ao lançamento desta prioridade por parte da Comissão Europeia. E é de toda a lógica e é a forma coerente de proceder em relação à educação, aplicar uma componente forte na evolução e na sedimentação dessa aposta que já tem alguns anos. E é por isso que neste plano de recuperação estão destinados cerca de 21 milhões de euros à escola digital, dentro do capítulo da transição digital, e que consubstancia-se essencialmente no programa de manuais digitais escolares e tablets, na criação de ambientes inovadores de aprendizagem, nos núcleos de inovação educacional, programação e robótica, na implementação da rede estruturada nas escolas da região autónoma e na formação de recursos e competências digitais. Portanto, está muito claro a aposta que o Governo Regional faz no que diz respeito à evolução do ensino. Senhor deputado Bruno Belém, eu estava tentado lhe dar uma resposta e não queria que interpretasse esta minha resposta como um despautério à sua pergunta. Mas eu acho que este assunto do plano de recuperação e resiliência é tão importante, é tão digno, é tão central no desenvolvimento da região e do país, que estar a misturar este assunto com a postura deplorável do Partido Socialista da Madeira em relação ao que pretende para o desenvolvimento da Madeira é desmerecer o PRR e é introduzir sujidade numa discussão que é, de facto, uma discussão relevante e que tem que ser mais elevada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Sr. Deputado Carlos Fernandes e Sra. Deputada Cláudia Posteiro. Sr. Deputado Carlos Fernandes, o Sr. Deputado fez uma questão relacionada com um aspecto que é fundamental, que tem a ver com o emprego. Eu prefiro falar de emprego do que falar em desemprego. E a região autónoma da Madeira, que apresentou taxas de desemprego altas, e em algumas fases a mais alta do país, não há que esconder isso, mas também foi uma região que respondeu mais rapidamente em termos da diminuição dessa mesma taxa. Enquanto alguns estagnam, alguns mantêm sempre os mesmos níveis, eu diria que são níveis de desemprego estrutural, que jamais poderão variar, a região teve de facto essa capacidade. E aquilo que aconteceu com a pandemia demonstra aquilo que eu disse na minha intervenção. A excessiva dependência do turismo. E sendo o turismo o setor de atividade mais afetado pela pandemia, a nível mundial, não foi só na região, é natural, é mais do que óbvio que o desemprego vai crescer. E cresceu, como nós todos podemos observar. Mas também, a partir do momento em que se aliviaram as condições em termos de confinamento ou de desconfinamento, a partir do momento em que os mercados emissores começaram a dar pequenos sinais de retoma, viu-se o que aconteceu, que foi a diminuição mais rápida do que no restante país da taxa de desemprego. Isso só demonstra, de facto, que a região tem uma elasticidade muito grande no que diz respeito a essa matéria e que tem tudo a ver com a excessiva dependência do setor do turismo. Senhora Deputada Cláudia Posteiro, em relação à saúde, de facto a região demonstrou a capacidade
e a resistência do próprio Serviço Regional de Saúde. Deu uma resposta, e tem estado a dar uma resposta a todos os níveis exemplar. E o que é mais interessante não é aquilo que o deputado Carlos Rodrigues ou a deputada Cláudia Postrelo ou o Governo dizem sobre a matéria. O que é mais interessante é o que as pessoas, os utentes, dizem sobre a forma como estão a ser acompanhados. Eu já sei que existirão risos deste lado, mas é de facto comovente ver os depoimentos das pessoas, por exemplo, durante o processo de vacinação. A forma como são tratados, a forma como são acompanhados, a forma como os profissionais, muitos deles a fazer mais em termos da sua obrigação funcional, estão a dar o acompanhamento que fazem, mas o acompanhamento, a humanização dos serviços. E essa resposta, de facto, foi uma resposta muito positiva. É natural que os desafios são grandes. Os desafios são ponderosos, diria mesmo, porque perdeu-se capacidade, eventualmente, noutras áreas. Tivemos que concentrar os serviços todos na resposta à pandemia e agora vem o caminho da recuperação daquilo que ficou para trás. E não há que esconder de ninguém que ficaram coisas para trás. Mas as prioridades tiveram que ser estabelecidas. Ou se atacava de forma sem quartel a pandemia, ou então poderíamos ter aqui uma situação da qual seria muito difícil recuperar. Sr. Presidente, muito rapidamente, Sr. Deputado Brice Araújo tocou um ponto fundamental que é a questão das acessibilidades. Como todos nós temos vindo a assistir, o Estado português, independentemente do partido que governa, tem tido sempre dificuldades e má vontade e tem sido pouco honesto no sentido de promover o princípio da continuidade territorial e assegurar as efetivas acessibilidades entre as regiões ultraperiféricas e o território europeu. E, portanto, se tem tido dificuldades, se tem tido pouca vontade, tinha agora um instrumento fundamental para o fazer. E não vale a pena vir com a conversa de que a Europa não quer saber de estradas, não quer saber de acessibilidades, porque, repara, o plano português é essencialmente constituído por metro de Lisboa e do Porto, autoestradas no interior e ferrovia. E, portanto, até o Estado português fez pressão junto da União Europeia para que isso fosse considerado. E, portanto, o Sr. Deputado, mais do que agora, era o momento certo para o Estado verdadeiramente assegurar um princípio, que é um princípio constitucional, o princípio da continuidade territorial. Sr. Deputado Rafael Carvalho, como eu tive a oportunidade de referir na minha intervenção, as empresas madeirenses têm, de facto, contado com o Governo. Tem sido um esforço, que até agora tem sido um esforço via Orçamento Regional, 164 milhões de euros, e quer através do PRR, quer através do REAC, estão previstos 136 milhões de euros num caso e 32 milhões de euros no outro caso, o que prefaz um total de 332 milhões de euros até 2026, sem considerar o quadro plurianual, o que significa 55 milhões de euros em média por ano até 2026. Este é o compromisso que já está plasmado nos vários documentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Lopes da Fonseca, em primeiro lugar, aquilo que eu quero dizer é que se há algo que este Governo da República não fez, foi de facto cumprir aquilo que a União Europeia exigia, ou pelo menos orientava, que era de facto um respeito adicional, uma discriminação adicional das regiões ultraperiféricas e das ilhas. Outra coisa que podemos considerar é que este Governo não considerou no seu plano o apoio, como já foi dito há pouco, às acessibilidades, que são fundamentais e fulcrais. E depois, Sr. Deputado, como muito bem referiu, no que diz respeito à distribuição das verbas, eu não quero entrar no caminho de que houve aqui um amiguismo político nessa mesma negociação. O Governo fala de um critério. O que o Governo se esquece de explicar às pessoas da Madeira, especialmente, é que esse critério é desajustado, é anacrónico, não responde às circunstâncias atuais
e não leva em consideração aquilo que o Sr. Deputado muito bem disse, que são os impactos que a pandemia teve nas respectivas economias. E como toda a gente pode concluir, é da mais elementar justiça que a pandemia afetou sobremaneira e em maior grau a região autónoma da Madeira pelo facto desta depender do turismo e, por isso, deveria ter tido outra, olha, pelo menos igualdade. Pelo menos igualdade em termos de verbas. Mas aquilo que de facto deveria acontecer era uma discriminação, dadas as consequências, dados os efeitos que a pandemia provocou na economia madeirense. Muito obrigado. Muito obrigado.